Fala galerinha, sejam muito bem-vindos ao canal de cortes do Samurai. Se você não é inscrito, eu já vou começar pedindo que se inscreva, ative o sininho e deixe aquele joinha. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. E o vídeo de hoje é sobre a recente participação do ex-juiz e ex-ministro do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, no programa Flow Podcast. Um dos temas abordados por Sérgio Moro foi sobre as empresas acusadas em crimes de corrupção pela Lava Jato em 2014 e o processo de falência que algumas dessas empresas entraram após esses acontecimentos. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Você quer só ganhar dinheiro com ela, né? Voltando, já que a gente tá falando da Lava Jato, esse lance da... Porque assim, quando a gente tá falando de corrupção, a gente tá falando do político, nesse caso, e estamos falando também da empresa das empresas que o corrompem e tudo mais. No caso da Lava Jato, a gente viu todo mundo indo pro espaço aí, né? Mas também a gente viu que essas empresas, assim, a instituição acabou indo pro espaço também, não só o cara que era o corrupto, cara. Tinha como salvar a empresa de ir à falência, ou não teve jeito, isso foi causa do, sei lá, foi uma coisa tão enfiada nas entranhas da empresa que não tinha jeito. Por que essas empresas acabaram indo pro espaço? Não, essa é uma excelente pergunta, né? Porque tem muita mentira em relação a isso. Então, assim, às vezes eu faço a seguinte comparação, olha, o policial que descobre o cadáver não é o cara que é responsável pelo homicídio. O responsável pelo homicídio é o assassino, ele que é o culpado. Então, essas empresas elas se envolveram tanto nesses crimes de corrupção, quando foi descoberto, e aí vamos lembrar a Lava Jato, ela começou em 2014 e o auge dela foi mais ou menos ali até 2017, 2018, tá? Quando o fato foi descoberto, no começo, todo mundo negava. Ninguém admitia que tinha acontecido o crime. Algumas dessas empreiteiras que pagaram suborno foram admitir e buscar as autoridades para fazer o acordo de colaboração, tá? Em 2016, em 2017. Nossa. E nesse tempo ficaram sangrando, né? Porque você fica em toda aquela exposição, né? Ao invés, se elas tivessem, desde o primeiro momento, que é aquilo que eu falei, o que acontece hoje? Se a empresa acontecer algo errado, e pode acontecer. Às vezes você tem lá um funcionário, um diretor, que faz coisa errada sem conhecimento da chefia. Às vezes o chefe faz coisa errada. Mas a empresa, quando descobre, tem que tomar uma atitude. As empresas que se envolveram em suborno Lava Jato, o grande problema, elas estavam envolvidas, algumas há mais de 10 anos. Teve empresa lá que pagou suborno, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Teve... Eu falo assim, a Lava Jato criou uma onda anticorrupção no mundo. Na América Latina aqui foram 4 ex-presidentes do Peru que foram subornados, entendeu? Aí essa empresa, ao invés de ela colaborar desde o início, ela foi colaborar 2 anos depois, 3 anos depois. Aí o estrago tava feito. E aí o estrago tava feito para reputação, para imagem e tal. Se elas tivessem, desde o primeiro momento, procurado as autoridades e colaborassem, e o que você vai fazer como juiz ou procurador? Não tem o que você fazer. Porque a empresa cometeu o crime. Tá? Qual que é a única saída para ela? Ou oculta o crime, a gente não quer. Tá? Ou ela colabora. É a saída. E já tinha saída legal para isso desde 2014. Desde 2013, que a lei é do ano anterior, 2013. Então, assim, infelizmente, né, a minha opinião sobre isso, as empresas demoraram muito, tá, para colaborar, e isso amplificou os danos sofridos por elas. Agora, é engraçado que daí você pega um monte de gente daquela lista da Odebrecht, que recebeu suborno, né, amigo, Cerrado, Justiça, Amante, e vem falar lá, vocês quebraram as empresas. Meu amigo, quem quebrou as empresas foram vocês que se corromperam e que aceitaram suborno por anos. E colocaram elas nessa situação difícil. Foram vocês que fizeram isso. Não, a gente lutou contra o crime. Quem se envolveu no crime foram vocês e quem pagou suborno contra vocês. Então, a vergonha, mais uma vez, a vergonha está em vocês. Exatamente. E não na gente que lutou contra isso. Pra mim essa é a mesma lógica do cara que falou que, tira os doleiros porque senão vai afetar o câmbio da investigação. Não, mano, você não vai deixar de investigar ou punir uma empresa porque vai acabar com a empresa, né? Tipo, e outra, a empresa, se ela acabou por causa de um escândalo de corrupção,
A culpa é dela, foi o que você disse. Eu realmente nunca consegui entender esse argumento, entendeu? Não faz muito sentido, na minha opinião. Você acha que faz sentido? Não, eu tô perguntando pra eles se tem algum jeito de fazer sem Mas você acha que fuder faz sentido? com a empresa. Eu vejo que eu conversando com uma das críticas que você recebe, que eu vejo, é justamente essa, que você destruiu as empresas. Não, mas isso é bobagem, né? Veja, o grande problema é que a gente teve um desenvolvimento econômico, principalmente durante os governos do PT, baseado em corrupção. Então o governo era movido à corrupção, mensalão, petrolão. E do outro lado você tinha o setor privado, a empresa ao invés de investir em tecnologia, em produtividade, em eficiência, o que ela investia? Vamos ficar próximo do presidente, governo. Vamos ficar próximo do governo. Aí faz com que a empresa perca eficiência. Ela tenha uma vantagem na competição natural das coisas, mas artificial. E aí quando estoura o problema, e ela não pode mais se valer disso, ela começa a ter dificuldade. Agora, como ele disse, não tem uma saída. A única saída é a lei, né? E o que as empresas tinham que fazer? Procurar as autoridades desde o primeiro momento e colaborar. Não podia simplesmente a empresa é grande, então vamos virar o rosto para o lado. Ou o juiz dizer, a empresa é grande, então esquece que teve corrupção. Você tem que tirar as consequências legais. Mas todas elas tinham, desde o primeiro momento, a possibilidade de evitar, de minorar os danos, de evitar multa. Por que elas tinham que fazer? Dizer, abandonamos esse passado criminoso e vamos colaborar. Algumas fizeram, mas demoraram muito. Entendi.